E falamos sobre um tema que a gente particularmente gosta muito, Ancelotti na seleção brasileira, Pedro. E agora é em definitivo. Quais são as nossas expectativas para essa contratação? Então, nós estamos falando de um italiano que fez sua carreira toda na Europa, grandes times, grandes títulos, uma pessoa, um treinador vitorioso, que chega ao Brasil, chega aos trópicos, sem ter nenhum contato. Seria o primeiro contato do Ancelotti ao Brasil e à América, vamos dizer assim, é agora com a seleção brasileira. Então eu acho que a gente tem que ter paciência, porque vai ter que ter um período de adaptação à cultura, ao nosso futebol, à nossa língua, e a gente sabe que são coisas que não acontecem da noite para o dia, então eu vejo com mais cautela do que eu vejo muito por aí as expectativas. Quais são as suas expectativas, Luiz? Correto. E lembrando também que é o primeiro, por mais vitorioso que seja e experiente que seja, é o primeiro trabalho do Ancelotti à frente de uma seleção. Ele nunca dirigiu uma seleção. Então, a gente sabe que planejamento da seleção ela é totalmente diferente de clubes. Clube você tem um contato ali diário, a seleção é só durante alguns períodos, são períodos bem curtos. Isso é um ponto. A seleção brasileira, que a gente sabe as crises da CBF, como nós falamos semana passada, que são inúmeras. Inclusive, vão lá olhar o nosso episódio da semana passada, que é um episódio que ficou muito bom, de verdade. Estão até falando também que esse anúncio da CBF para o Ancelotti foi até para o Edinaldo ele ter um certo tipo de apoio, né? Porque ele vem sendo bastante pressionado no cargo e ele ter anunciado o Ancelotti, que porra, é uma figura bem expressiva dentro do futebol mundial. Foi uma forma dele obter apoio e parar com essa pressão que ele vem sofrendo. Agora, Hudson, rolou nesse processo de saber qual era o novo treinador do Brasil, teve um outro nome ventilado, que foi o nome de Jorge Jesus. O que você acha referente a isso, essa comparação entre Ancelotti e Jorge Jesus? E aí, não no caso da carreira, mas no caso de quem seria melhor para a seleção brasileira? Bom, eu acho que é uma boa discussão. Eu acredito que de carreira, com certeza o Ancelotti tem mais títulos. Só que o Jorge Jesus ele já teve uma experiência de trabalho aqui no Brasil, né? E foi uma experiência bem válida. O Jorge Jesus ele é muito bom taticamente também. Enfim, eu prefiro o Ancelotti. Eu acho o Ancelotti mais bem preparado. Mas uma coisa que eu fiquei meio chateado foi que eu escutei aí nas grandes mídias, não sei se é verdade, que o pai do Neymar foi ele quem proibiu a contratação do Jorge Jesus. Isso porque no último time que o Neymar jogou, o Neymar ficou no banco devido por escolha, né, do Jorge Jesus. Inclusive o Jorge Jesus numa entrevista falou que o Neymar não tem condições de jogo. E é o que é verdade, né? O que a gente vê aí ele, no Santos aí, ele fez 5 jogos, foi muito, 10 jogos. Então, eu vi também repercutindo na grande mídia que a vinda do Neymar ao Santos foi mais uma jogada do seu pai para comprar o Santos, transformar uma SAF, do que propriamente esportivamente falando. E eu queria levantar aqui uma bola para você, Hudson. É sobre as exigências do Ancelotti para treinar o Brasil. O que você sabe sobre isso? Boa. Segundo o contrato que o Ancelotti fechou com a CBF, foi um salário de 5 milhões de reais por mês, fora algumas exigências que o Ancelotti pediu, como, por exemplo, carro blindado, uma casa de luxo em Rio de Janeiro, segurança particular e um jatinho à disposição para quando ele quiser viajar para a Europa. E outro detalhe, devido à violência no Rio de Janeiro, ele solicitou para a CBF que ele, se ele pudesse não morar no Rio, morar na Europa e vir no Rio só a trabalho, em alguns momentos da temporada. E realmente é um caso, o Rio está uma cidade muito violenta, como tivemos também o caso do goleiro Rossi, né, Pedro? Sim, o goleiro Rossi que no jogo nesse último jogo da Libertadores, Central Córdoba. Contra o Central Córdoba, voltando da Argentina, sofreu uma tentativa de assalto, né? Isso, na Avenida Brasil. E o seu carro foi baleado, né? Foi. Eles voltando lá do jogo contra o Central Córdoba, já pegaram o avião, vieram direto.
provavelmente foi nesse translado do aeroporto indo para casa, porque também tinha jogadores junto dele, tinha o Gerson, cada um com seu carro, mas o Gerson estava junto, o Wesley, enfim. Tinha uma galera junta e ao irem para suas casas, na Avenida Brasil estava tendo um arrastão. Inclusive teve uma pessoa que foi baleada e uma outra pessoa que morreu, infelizmente morreu. Algumas outras pessoas tiveram seu carro roubado, só que o Rossi, ele felizmente se saiu bem e o seu carro foi baleado, mas pela sorte é blindado. Em cima disso, então, vamos esperar que a seleção brasileira volte aos seus momentos áureos. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um episódio do Dialética Podcast. Para você que gosta do nosso conteúdo e quer ajudar, o Pix estará na descrição desse corte. Além disso, não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso canal. Além disso, nos seguir nas redes sociais,